Fala galera, saíram os clubes que vão jogar a Série A o ano que vem, os clubes que conseguiram o acesso. E tem uma questão que tá é, martelando na minha cabeça e é sobre o acesso do Remo, porque todas as páginas estão falando que o Remo vai jogar a Série A depois de 31 anos, né? 32, né? Porque esse ano ele não vai jogar. 32 anos. Mas será mesmo? É isso que eu vou discutir aqui. Na verdade, o que a gente vai falar é sobre um dos campeonatos brasileiros mais bagunçados da história. Se não o mais bagunçado. A Copa João Avelange. Bom, para contextualizar, nós precisamos primeiro voltar para o ano de 99, que, falando rapidamente, aconteceu o famoso caso Sandro Hiroshi. Sandro Hiroshi foi um jogador nascido em 1979, mas para jogar um torneio juvenil, ele fraudulou a certidão dele, né, o RG, enfim. E ali parecia que ele tinha nascido em 1980 e não em 1989. 1979. Com isso saiu o famoso gato, né? O termo até se popularizou por causa disso. Então, com isso, ele estava com uma falso, né? Era data falsa, porque não era a data de nascimento dele. E só que ele tinha sido transferido do Rio Branco para o São Paulo e aí foi nesse período descoberto. Com isso, ele não estava regularizado e com isso ele não poderia atuar pelo São Paulo. Só que ele já havia atuado pelo São Paulo por duas partidas. Uma que o São Paulo vence o Botafogo por 6-1 e a outra que empata com o Internacional por 2-2. E é aí que mora todo o problema. Por quê? O regulamento previa que esses pontos fossem para os times que foram prejudicados. Então, esses pontos foram para Botafogo Internacional. E os pontos foram retirados do São Paulo. Tá, mas tá bom, tá certo, né? Pune o Sandro Hiroshi, né? Ele foi punido com 180 dias sem poder jogar, os pontos foram tirados do São Paulo, e qual o problema? É que esses 3 pontos, esses míseros 3 pontos do Botafogo, foram cruciais na questão do promédio, que mudou. O Botafogo passou o Gama, que não tinha nada a ver com a história, e foi na justiça desportiva, não conseguiu resolver, então o Gama foi na justiça comum, e com isso o Gama ganhou o direito de participar da Série A de 2000. Só que isso criou uma situação conflitante, porque a gente tinha uma situação em que a CBF não podia rebaixar o Botafogo e não podia rebaixar o Gama. Todo esse imbróglio resultou na proibição da CBF de organizar o Campeonato Brasileiro. E com isso, o campeonato seria organizado ou qualquer coisa menos organizado, né? Pelo Clube dos 13. Bom, e esse campeonato foi chamado oficialmente de Copa João Avelange. Tá, e como funcionava esse campeonato? Esse campeonato ele teve a presença de 116 clubes. 116 clubes é o maior número já visto no campeonato. Nem a Copa do Brasil. Agora que a Copa do Brasil vai ter um número maior que isso. Então, nem a Copa do Brasil, já, até o ano passado, tinha 116 clubes. É muito time participando da primeira divisão. E com isso, eles não foram, tipo, digamos, num campeonato só. Podemos dizer que tinham subcampeonatos dentro desse torneio. Só que todos compreendiam o campeonato brasileiro, tá? Bom, existiram 4 módulos: módulo azul, módulo amarelo, módulo verde e módulo branco. O módulo verde e o módulo branco foram unificados, eles foram separados e no final eles foram unificados com um único campeão, tá? Bom, eu vou ler aqui rapidamente, tentar ser rápido, tem bastante coisa para ler sobre como funcionou. Ó, o módulo azul teve os 17 permanentes da Série A. Mais os 2 que ascenderam, Goiás e Santa Cruz. Também tivemos a adição de Botafogo e Gama, que tinham direito de jogar o Brasileirão, mais Juventude, Fluminense, Bahia e América. Com isso a gente tinha 25 clubes. No módulo amarelo tivemos os 15 times que tinham direito de jogar a Série B e não disputaram o módulo azul, mais 21 convidados.
No módulo branco e verde, nós tivemos o restante dos clubes que disputariam a Série C. É claro que, como eu já falei, o módulo verde e branco ele foi separado nas primeiras duas fases. O módulo verde nós tivemos 28 clubes das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E o módulo branco tinha 27 clubes das regiões Sudeste e Sul. Bom, formato, né? Fórmula de disputa. O módulo azul ele era formado no formato de pontos corridos, todos contra todos em turno único. Tivemos 12 classificados para a fase final. O Cruzeiro, que foi considerado o campeão do módulo azul, Sport, Fluminense, Goiás, Vasco da Gama, São Paulo, Ponte Preta, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, Palmeiras e Bahia. Tá. Antes de começar a falar sobre o módulo amarelo, eu quero fazer uma pausa aqui muito importante. Muitas pessoas, elas interpretam, eu achava que quem tinha avançado, no caso do Remo, passou para a fase final, tinha jogado a Série A, mas a interpretação das pessoas é errônea, tá? A interpretação é tipo assim, eu achava que até, pelo menos isso elas entendiam, mas não, elas não entendem nem que quem jogou a fase final jogou a Série A, mas na verdade todos os 116 clubes jogaram a Série A naquele ano. Isso é importante. Todos os 116 clubes jogaram. E a confusão ocorre porque dá a entender que não houve Série A, era tudo... Mas, gente, era o Campeonato Brasileiro Série A. Era o mesmo Campeonato Brasileiro que todos os... Tanto que o Vasco é tetracampeão, entende? O ano de 2000 que o Vasco ganhou é válido como Campeonato Brasileiro. Série A, entende? Então, é aqui que ocorre a confusão, que a gente vai dissecar no final do vídeo. Mas o fato é que haviam módulos menores e que iriam classificar clubes para a fase final para disputar o título da Copa João Avelange, que pouco tempo depois foi reconhecido como Campeonato Brasileiro para dar vaga ao campeão e o vice para a Copa Libertadores. Então, basicamente, mas todos estavam disputando a primeira divisão. Isso é o principal. Ok, módulo amarelo. 2 grupos de 18 equipes, em pontos corridos em turno único. 8 de cada grupo disputaram a fase final do módulo amarelo. A final foi entre Paraná e São Caetano. Na disputa pelo terceiro lugar, o Remo bateu o Paysandu e levou a última vaga para a fase final, ou seja, 3 do módulo amarelo vão para a fase final. E no módulo verde teríamos 4 grupos de 7, porém o Interporto desistiu, fazendo que um grupo tivesse 6. No módulo branco tivemos 3 grupos de 7 e 1 de 6, teríamos, né? Porque o Rio Branco desistiu, fazendo que tivessem 2 grupos com 6. Os primeiros de cada grupo avançaram para a segunda fase. Na segunda fase, cada módulo teve 12 times divididos em 3 grupos de 4, onde os líderes avançaram, mais os 2 melhores segundos colocados. Na terceira fase, os 2 módulos foram unificados em 2 grupos de 4, onde os líderes Malutron e Uberlândia fizeram a final, e o Malutron saiu vencedor, ganhando a vaga para a fase final. Ou seja, teríamos 16 clubes na fase final, e o Vasco saiu campeão, e o São Caetano foi o vice. Inclusive, no ano de 2001, os 25 clubes do módulo azul, mais o Paraná e o Botafogo, que jogaram a Série A em 99, mais o São Caetano, que entrou com uma ação para ser incluído, e esses foram os 28 clubes da Série A de 2001. Tá, e qual é o intuito meu com esse vídeo? É porque, como eu já expliquei, boa parte da imprensa, boa parte das pessoas tá falando que o Remo vai jogar a Série A depois de 31 anos. É importante ressaltar, como eu falei aqui, o Remo classificou para a fase final por ter vencido a disputa do terceiro lugar com o Paysandu. Inclusive o Remo aparece na classificação geral da Copa João Avelange, mas não foi incluído na Série A de 2001 também. Foi ele e o Malutron, dos que entraram na tabela geral, né, dos que jogaram a fase final. Que a tabela geral era os clubes do módulo azul, mais os que entraram, né, os outros 4, que totalizou 29 na classificação geral. Mas é importante ressaltar,
Falando aqui de outros clubes, por exemplo, o Vila Nova falam que não joga a Série A desde 1985. Não, ele estava no módulo amarelo. Não avançou para a fase final, mas, como eu falei, foram 116 clubes naquele campeonato. O CRB falam que não joga desde 1984 a Série A. Não, ele inclusive avançou para a fase final do módulo amarelo, só não avançou para a fase final da Copa João Avelange. Então, o que a gente pode dizer é que a seca do Remo de não jogar a Série A foi 26 anos e não 32, né? Ou melhor, foi 25 anos, né? E não 31, como a maior parte da imprensa está falando erroneamente. Não é um erro nada absurdo, mas é um erro. E eu estou vindo aqui para trazer a informação para vocês, para esclarecer esse mal-entendido. Enfim. E é isso. Falou.